Ela desmaiou assim que ouviu as explicações? Yu Baek-song perguntou enquanto ela dava uma olhada em Yu Sa-young, atualmente deitado em uma cama e totalmente inconsciente. Sim. Acho que o choque deve ter sido muito pesado. Mas nenhum de nós esperava que ela desmoronasse assim. De forma alguma. Yi-Rin respondeu enquanto tocava a testa de Yu Sa-young, como se estivesse sofrendo de um pesadelo. Sua testa estava encharcada de suor frio. O que devemos fazer agora? A própria pessoa que deveria ter desempenhado o papel de anfitriã da festa no lugar de Kim Sae-jin, desaparecido, já havia desmaiado. Era por isso que eles queriam manter seu sequestro como um segredo em primeiro lugar. Felizmente, ainda faltava mais ou menos uma hora para o início da festa. Mas então, ela acordaria a tempo? E, mesmo que acordasse, conseguiria manter um estado mental lúcido? Não há nada que possamos fazer, a não ser recuperar o Mr. Saidin o mais rápido possível. Oi, Mr. Vampiro. Os olhos de Kim Il-rin brilharam bruscamente enquanto ela olhava para Rosradel. E aí? Você tem certeza de que seu plano vai funcionar? Oh, claro! A julgar pelo fato de que os vampiros sob a influência do Batorri ainda não emitiram uma ordem de morte à vista em direção ao Nosferatus. Ela ainda não deve ter informado seus subordinados. Portanto, suspeito que ela ainda esteja presa ao Mr. Saidin neste momento. O plano vai funcionar 100%. Espere. Não é estranho? Se ela ainda não informou seus lacaios, então como um ancião pode saber a localização de Batorri? Quando alguém chega ao nível de um ancião, ele deve assinar um juramento de sangue com Batorri. O que significa que eles podem rastrear sua aura com bastante precisão. A razão pela qual eles não estão fazendo nada no momento é porque ela lhes deu uma ordem estrita para ficarem até que ela retorne por vontade própria. Kim Il-rin esfregou o queixo e caiu em uma linha de pensamento. Nesse caso, você definitivamente pode dizer o rosto do ancião. Certo? Claro. Tive muita experiência. E também, de repente, Rosradel arregaçou a manga e empurrou o braço para a frente. Sua pele era típica vampira pálida, aparentemente sem sangue. Mas quando ele se concentrou, um emblema azul bastante bonito surgiu dela. Era a tatuagem mágica. Marca registrada pertencente apenas a Kim Sae-jin e que o mundo chamava de verdadeiramente revolucionária. Graças a isso, meus sentidos foram muito aprimorados. Não importa o quão bem esse ancião disfarce sua aura, serei capaz de detectá-lo. Bom, com certeza não parecia certo ter um vampiro como camarada. Mas não poderia ser ajudado nas circunstâncias atuais. Kim Il-rin mandou Rosradel de volta para o convés e se aproximou de Yu Sa-young. Quando ela se sentou perto da cabeceira da cama, Azeline, que estava sentada perto, tremeu forte. Apressadamente recuou para longe, suspirando grandiosamente. Kim Il-rin olhou para ela e cuspiu algumas palavras hostis. Você está realmente preocupado com ela? Do que você está falando? Você não consegue descobrir do que estou falando? Kim Il-rin rangeu os dentes. Azeline devolveu o brilho afiado por um tempo. Mas depois, recuou e respondeu impotente. É verdade. Estou preocupada com ela. E então? Ela pegou a almofariz e o pilão novamente. Tong tong tong. Essa foi, de fato, uma tentativa triste, mas desesperada.
de voltar a crescer o cabelo nas duas manchas da coroa de sua cabeça, onde havia sido arrancado. E Rin enviou olhares de piedade para a direção de Azeline, enquanto Qin e Rin não poupou nem um segundo de seu tempo. Mais uma hora se passou nesse silêncio sufocante. E o Sai-Yung não acordou. E o barulho estava ficando cada vez mais barulhento agora. Precisamos subir as escadas agora. Mas deixá-la sozinha aqui é preocupante. E Rin falou preocupada. Então Azeline, você fica de guarda. Afinal, você não pode sair toda careca e tal. E o Baeksong falou inocentemente. Mas Qin Yin balançou a cabeça enquanto formava uma expressão grave. Não podemos fazer isso. Será como deixar um gato pescar. E o que há de errado em deixar um gato fazer isso? E o Baeksong rapidamente olhou para Kaiser II, deitado dentro de uma caixa de papel. Ao vê-lo bocejar confortavelmente, parecia que os comentários descuidados não feriam os sentimentos do felino. Afinal, Qin Yin olhou para Yu Baeksong com uma expressão um tanto atrapalhada. Não. Bem. Não é. Não voltarei a fazer algo assim. Azeline, de costas ainda voltadas para eles, falou com uma voz rígida, mas resoluta, como se quisesse cortar a conversa. Estou arrependida disso há muito tempo. O quê? Sinto muito. Essa Uni fez algo terrivelmente errado naquela época. Embora tenha sido um pedido de desculpas repentino, ainda era possível sentir seus verdadeiros sentimentos contidos em seu interior. E assim, Qin Yin se viu incapaz de dizer nada. Enquanto ela mantinha a boca fechada e caía em um profundo dilema sobre como responder. Os fogos de artifício indicando o início da festa puderam ser ouvidos. Usando isso como desculpa adequada, Qin Yin e o Baeksong, bem como os outros, subiram apressadamente as escadas. Apenas as pessoas mais destacadas vieram participar desta grande festa. Superestrelas coreanas que transcenderam as fronteiras coreano-chinesas-japonesas. Políticos de carreira que entraram nos centros dos círculos governamentais. Muitos mestres e vice-mestres de ordens de cavaleiros no exterior e até mesmo vários lordes de torres mágicas famosos por seu snobismo estavam aqui. O personagem principal dessa festa ainda não havia chegado. Mas ainda assim, enfeitados com vestidos de festa caros e sofisticados, essas pessoas já participavam dessa oportunidade imperdível de networking. Zhou Jiu, que foi o primeiro a entrar na festa. Como se o emblema de um monstro estampado em seu peito possuísse o poder de capturar toda a atenção dos festeiros. As pessoas começaram a gravitar em torno dele. Olha, olha! Não é este o representante da Ordem dos Cavaleiros da Alvorada? Um político de meia-idade chamado Yu Yang-ho, que conseguiu ascender a uma posição de importância dentro dos 50 e poucos anos de idade. Envolveu Zhou Jiu-que na conversa. Agora, normalmente, esse personagem de Yu Yang-ho não pouparia nem um segundo de seu tempo com um cavaleiro. A menos que estivesse enfrentando um mestre ou um vice-mestre de uma ordem. Mas aquele distintivo dourado no peito de Zhou Jiu que não era algo que pudesse ser visto com frequência. Na verdade, se ele pudesse trocar sua carteira de identidade para a Assembleia Nacional com aquele emblema dourado, ele se ajoelharia centenas de vezes em um piscar de olhos. Ah! Como tem estado? Senhor deputado? Ha ha ha! Estive muito bem. Tudo graças ao seu Grêmio. Perdão? Zhou Jiu que inclinou a cabeça. O monstro entrou no mundo da política também ultimamente?
Uhul! Na verdade, fui eu que busquei ativamente a exportação das poções da TM para todo o mundo. Graças a isso, até mesmo o mercado local de poções ressuscitou de vez. E muitos comentários lisonjeiros de nossos colegas internacionais também chegaram às nossas portas. O que me permitiu ser reeleito com bastante sucesso. Agora que Zhou Jiuque ouviu as palavras do homem, ele parecia ser mais um cheio de autoelogios. Zhou Jiuque deixou as palavras do político fluírem por um ouvido e sair pelo outro, enquanto examinava cuidadosamente os rostos da multidão. Aliás, tem uma coisa que eu tenho curiosidade. O monstro só escolhe seus novos membros das fileiras de cavaleiros e magos? Ah, bem, eu acho que não. Afinal, o instrutor Yujin não está vendo um tremendo crescimento depois de se tornar membro da guilda? Ah, é verdade. Ah, eu esqueci completamente disso. Ouvi dizer que ela já construiu 10 dojos para as artes marciais de Jin Serran nos Estados Unidos. Bem, isso é alguma coisa. Tudo bem. Ha ha ha. Os olhos de Yun Yang Ho brilhavam intensamente. Eram os olhos da avareza, pertencentes a uma pessoa que havia descoberto uma possibilidade. Seja qual for o caso. À medida que a conversa continuava, mais e mais pessoas começaram a se aglomerar em torno de Zhou Jiuque. Ah! Eu ouvi dizer que o mestre da guilda, Mr. Qin Saijin, não vai participar dessa festa. Isso é verdade? É? Oh sim. Eu disse que ele não vai poder vir por se sentir um pouco abaixo do tempo. Em vez disso, combinamos para que você possa aproveitar a festa até. Foi então que a voz de um guarda-costas que ocupava a entrada do local da festa entrou no ouvido de Zhou Jiuque. O Sr. Kim Jong-ilk dá grandes investimentos em sabedoria e seu conhecido. Confirmou. Zhou Jiuque mudou apressadamente a direção de seu olhar. Felizmente, tanto Qin Il-rin quanto Rosradel já estavam se movendo em direção à entrada. Ao ver as várias mudanças em seu entorno, Saidin pôde estimar que não tinha muito tempo restante. Em primeiro lugar, o interior deste espaço isolado tinha definitivamente aumentado de tamanho em comparação com 2 dias atrás. Inicialmente, não passava de um espaço vazio preto breu. Logo se transformou em um quarto de hotel e agora toda a área cresceu para um tamanho de cerca de metade do andar do referido hotel. Em segundo lugar, a frequência de Batory usando feitiços mágicos que ela não usava antes aumentou muito. Magia que lança restrições nos alvos. Magia que lança escudos no rodízio. Magia que até lança espelhos dentro do próprio espaço. Etc. Etc. Claro. Ele poderia separá-los usando as garras do lobo. Mas ele não poderia deixar de se preocupar com o aumento gradual da sofisticação dos feitiços que estão sendo usados aqui. Ele podia ouvir o zumbido de Batory enquanto ela se deitava em uma cama. Sentindo-se irritado de repente, Saidin cortou com suas garras. Batory rapidamente executou uma magia de escudo. Mas as garras que chegavam facilmente quebraram o escudo e abriram um buraco em seu estômago. Ek! Isso dói! Infelizmente, Batory emitiu apenas um pequeno grito. Como se estivesse controlando bem suas emoções. Ela também nem atacou. E essa foi a evidência mais gritante de todas. Elas que diziam que seu corpo havia se recuperado até certo ponto. Ei! Você! Então,
Tipo, como é que seus ataques podem cortar a magia? É tão mistificador. Sabe? Inferno. Ela estava até jogando uma pergunta para ele. Enquanto puxava suas garras da maneira mais relaxada que podia reunir. Saidin respondeu. Minhas garras são especiais. As garras do licantropo tinham quase atingido nível A. Então elas não eram limitadas pela forma ou natureza do alvo. E podiam cortar em praticamente qualquer coisa neste mundo. Embora não fosse fácil. Se Batory não estivesse aqui, Saidin também poderia quebrar essa barreira de isolamento. Batory formou um sorriso cheio de significados enquanto balançava a cabeça. Bem, isso é bom. É uma pequena habilidade legal. Aliás, não é inteligente desistir agora? Se você fizer isso, eu até pouparei sua vida e deixarei que você se torne meu escravo eterno. Aparecendo bem diante dos olhos de Saidin antes mesmo que ele pudesse reagir, Batory pomposamente perguntou-lhe. A beleza impecável de Batory não teve sequer um pingo de constrangimento nesse close-up repentino. Eu estou realmente interessado em você. Sabe? Além disso, manter um ser que era chamado de nosso inimigo natural por perto como um cachorro de estimação também pode ser divertido. E também, você concordou antes, certo? Que nossos planos terão sucesso. Batory estava no meio da recuperação de todos os seus poderes. E, se nenhum arremessador de alívio apareceu nas duas entradas seguintes, então este jogo foi tão bom quanto acabou. Então, sob esse tipo de situação, sua sugestão de não matar o lobo que repetidamente a feriu poderia ser vista como bastante benevolente dela. Pena que os instintos do lobo preferiam muito mais a liberdade à servidão e a autoindulgência ao que a própria liberdade. Sim. É isso mesmo. Acho que você terá sucesso em seus planos. Eu tenho essa sensação nebulosa sobre isso. No entanto, isso não será um problema ainda maior para você? E de que diabos você está falando? As sobrancelhas de Batory franziram. Kim Saidin sorriu e continuou com suas palavras. Você está tentando torcer o tecido do espaço e do tempo para retornar à versão passada do seu mundo natal. Estou certo? Certo. No entanto, por acaso, o que acontece se apenas um deles for bem-sucedido? Para ser mais preciso, e se não houver mudança na linha do tempo? Mas você ainda pular entre as dimensões? Quase imediatamente, o rosto de Batory tornou-se aterrorizante. No entanto, como ela tinha um rosto tão desnecessariamente bonito para começar, sua expressão não era tão assustadora. Não importa o quão irritada ela parecesse. E seu mundo original? A situação lá é tão ruim que todos os seres vivos naquele lugar simplesmente tiveram que se mudar para outro mundo. Estou certo? Mana avermelhada cheia de hostilidade escorria dela. E veias em sua testa se dilatavam e balançavam. Então, o que acontece quando você não consegue retornar ao passado e acaba no mundo original do presente? O que estaria esperando por você lá atrás? Não sei muito. Mas tenho certeza que você já sabe muito bem a resposta. Muito provavelmente. Um ser incontáveis vezes mais perigoso do que os seres mais perigosos encontrados neste planeta estaria esperando a chegada dos vampiros. Se isso acontecer, então é destruição mútua. Não é. Quando a fissura se abrir completamente, a Terra será destruída. E vocês que voltaram para casa morrerão também. Seus idiotas.
Saidin zombou da cena que passou por sua consciência naquela época, antes de sentir uma pressão em torno de seu pescoço que estava em outro nível. Quando ele olhou para baixo, ambas as mãos de Batory estavam ocupadas apertando sua garganta com força de raiva. Pare com suas divagações azaradas. Ok? Você está me fazendo rescindir minha última benevolência. Sabe? Seu pedaço de vira-lata. Batory sorriu enquanto falava. Saidin a seguiu e também formou um sorriso grosso. Presas dessas duas pessoas brilhavam sob a luz. Saidin então agarrou selvaticamente a parte de trás de seu pescoço e violentamente mordeu aquele pescoço liso e fino com vingança. Enquanto isso, Batory empurrou sua mão para o lado dele e começou a destruir seus ossos. E assim, enquanto o sangue transbordava por toda a parte, os corpos de duas pessoas se amontoavam em cima da cama juntos. O sangue de Batory foi absorvido. Tanto o grau de progressão quanto o de avanço aumentam. O sangue de Batory foi absorvido. Tanto o grau de progressão quanto o de avanço aumentam. O sangue de Batory foi absorvido. Tanto o grau de progressão quanto o avanço aumentam. A dor era indescritível. Mas ele ainda estava se sentindo muito bem independentemente disso. Sua provocação foi um sucesso. O que significou que sua recuperação seria atrasada por mais alguns dias. Enquanto várias janelas de alerta satisfatórias continuavam a aparecer também. Mas ele tinha que ter cuidado aqui. Afinal, os vampiros seriam os seres mais sensíveis deste mundo quando se tratava de sugar o sangue alheio. Com cuidado. Cuidado. Devagar. Devagar, ele deve chupar cautelosamente essa suculenta pilha de pontos de experiência.